Bom, como estava mencionando agora há pouco, essa ferramenta ele é tido como um painel de desempenho balanceado, modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzirem a estratégia em ações operacionais que direcionam o comportamento e desempenho da empresa. Então, a gente vai pensar numa estratégia que a empresa possa ter para melhorar o desempenho que a empresa terá no futuro. E como que é isso aí? Então, ele é uma ferramenta que traduz os objetivos da empresa em um conjunto coerente de medidas, complementa as medidas financeiras de desempenho passado com medidas de vetores de desempenho futuro. Kaplan e Norton são quem desenvolveram o Balance Scorecard. Tá? Robert Kaplan, ele é um professor de uma universidade americana. Esse aqui era Esse que eu esqueci qual era a função desse indivíduo aqui, rapaz. Os dois, em conjunto, criaram o BSC. Como é que eles fizeram isso aí? Qual é a ideia que eles tiveram? Quando nós olhamos lá pelo resultado financeiro, se observar o resultado financeiro, se olhar lá os índices contábeis da empresa, nós estamos nos baseando pelo desempenho passado. Tá? Então, aquilo que eu mencionei agora há pouco, a gente olha pelo retrovisor, deu como que a empresa teve desempenho no ano passado, durante o ano passado, ou anos anteriores, tá? Para que a gente possa mensurar aquele comportamento da empresa e fazer projeções para o futuro. E já o BSC, ele vai complementar essas medidas financeiras com outros vetores de desempenho futuro que a empresa tem, ou seja, então, eles não serão desconsiderados, tá? As medidas financeiras não deixarão de ser consideradas, mas serão complementadas com outros vetores de desempenho futuro. Tá? Então, ele vai trazer uma visão estratégica de organização em um contexto abrangente de medidas de desempenho. Tá? Então, aqui nós vamos, indicadores financeiros se mostrarem incapazes de refletir as atividades criadoras de valor relacionados com os ativos intangíveis da organização. Então, se nós pensarmos somente nas questões dos indicadores financeiros, eles acabam se mostrando incapazes de gerar o valor dos ativos intangíveis da empresa. Tá? Vamos ver aqui, vamos avançar mais um pouquinho. Se nós pensarmos aqui, quando a gente olha lá um balanço da empresa, a estrutura de empresa, a gente vai ver lá qual é a missão da empresa, missão, visão e valores. Se nós olharmos aqui a missão, por exemplo, do Walmart, economizamos o dinheiro das pessoas para que elas possam ver melhor. Realizamos sonhos através de experiências de motociclismo. Dar oportunidades ilimitadas às mulheres. Ajudar pessoas e empresas por todo mundo a realizar todo o seu potencial. Então, essa aqui é a missão de uma dessas empresas aqui. Tá? Qual a visão dessas empresas? Ser a maior escola de coach do mundo, matar as sedes do mundo. Então, as empresas serem uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo. Valores, confiança, respeito, crença, respeito à vida, às pessoas, ao meio ambiente. Então, nós vamos começar a verificar que para a empresa atingir a sua missão, o que ela acredita que ela existe para aquilo ali. Ela não existe para ter lucro. Então, quando ela acredita na missão da empresa, ela tem uma visão, ou seja, aonde ela pretende chegar numa data futura e qual é o valor que a empresa tem, ou seja, para que eu possa chegar atingir esse montante aqui, o que eu preciso ser, o que eu preciso ter para que eu possa chegar a isso aqui, tendo a minha missão. Então, o BC vai começar a tratar dessas informações para que a gente possa atingir os resultados esperados. Tá? Vamos pensar na empresa que ela está numa circunstância, um ambiente organizacional com novos entrantes. Para que a empresa tenha novos entrantes, ou seja, novos concorrentes no mercado, o que ela precisa fazer? Bom, se tem novos concorrentes entrando no mercado, eu preciso, para não ficar para trás, inovar. Eu tenho que melhorar meu processo de produção, tem que ter novos produtos, novas tecnologias. Então, a empresa vai começar pensando dessa forma. Por que razão? Há uma ameaça externa, novos concorrentes.
Para que eu possa rever, inovar, eu vou rever meus processos de produção. Porque, dada a globalização, a gente nós vamos pensar agora, assim como tivemos, em função da globalização, essa pandemia, uma vez que ela não é nossa, ela não apareceu aqui, ela veio de fora. Então, assim como veio essa ameaça agora à nossa saúde, vem ameaças ao mercado, novas empresas, novas tecnologias, novos produtos. Então, sempre a empresa, para se manter no mercado, ela precisará se inovar, rever seus processos, conquistar novos clientes e ter lucro. O lucro é o último estágio que a empresa vai ter. Então, quando nós falamos da questão financeira, é o último estágio de uma cadeia produtiva. Para que ela possa atingir lucro, ela primeiro precisa inovar, rever processos, conquistar novos clientes, para, no final, ter lucro. Se ela pensar no lucro primeiramente, ela vai desconsiderar tudo isso aqui, todas as etapas importantes. Então, essa situação vai ocorrer quando tivermos a questão dos novos entrantes no mercado. E produtos substitutos. O que são produtos substitutos? Vamos pensar que eu só como manteiga. Manteiga está muito cara. O que é que eu posso continuar consumindo no lugar da manteiga? Hein, pessoal? Se eu não posso mais comprar manteiga, o que é que eu posso consumir no lugar da manteiga? O que eu posso substituir a manteiga? Né? Hã? A margarina. Margarina. Então, requeijão. Requeijão. Então, toda vez que tiver um produto no mercado, eu posso, tiver um produto substituto ao que eu trabalho, eu tenho que rever meu processo de produção. Tá? Então, a mesma situação. Eu vou rever meu processo, vou vender mais barato, conquistar mais clientes e objetivando crescer a minha empresa. Tá? Então, essa questão do produto substituto, ele também é uma ameaça que tem. Que razão? Se tem um produto substituto ao que eu trabalho, tiver uma qualidade tão boa quanto o meu produto, tá? Então eu tenho que rever meu processo. Se eu não rever meu processo de produção, eu vou ter dificuldade de me manter no mercado, tá? E, consequentemente, eu vou ter menos, a empresa vai crescer menos, eu vou ter menos lucro e, quiçá, prejuízos, tá? Então, a gente começa a ter medida. Problemas. Porque as medidas são exclusivamente financeiras. Ou seja, se nós olharmos somente para as demonstrações financeiras, para o lucro ou o prejuízo, essas medidas se concentram em dados históricos já passados. O problema é esse. A gente não tem como ir lá atrás e corrigir o que já passou. Tá? Então, quando a gente fala do Balance Scorecard, ela trabalha com 4 perspectivas, tá? Financeira, processo interno, aprendizado, crescimento e cliente. Então, ela vai trabalhar com essas 4 perspectivas, não só por hora, a gente só pensávamos somente na questão financeira, tá? Mas que a empresa possa ter sua visão e estratégia alcançadas, ela tem que lembrar, tem que pensar nessas 4 perspectivas. Tá? O que seria a perspectiva financeira? A perspectiva financeira é o lucro. Mas será que para eu ter esse lucro, eu preciso do meu cliente? Evidentemente. Para que eu possa ter o meu cliente, ele vai comprar meu produto e com a venda do produto a esse meu cliente, eu posso ter lucro. Mas como é que eu posso fazer para conquistar e para manter esse cliente? Será que basta só vender meu produto? Será que é suficiente? Eu vendo e nada mais importa? Será que a perspectiva aprendizado-crescimento ele é importante para a empresa? Então, a perspectiva do aprendizado-crescimento para alcançar a nossa visão como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Será que a perspectiva de mudança de processo interno do negócio também é importante? Nós temos que ver, todos estão interligados entre si, tá? Ou seja, para que a empresa possa alcançar, ter a sua visão alcançada,
sua estratégia alcançada. Ela vai necessitar de atingir essas 4 perspectivas aqui, porque todas elas estão interligadas umas às outras. Tá? Quando falamos da perspectiva financeira, quanto nós rendemos para os nossos acionistas? Então, se a empresa deu lucro, esse lucro vai para o acionista sob forma de dividendos. Tá? Então, a perspectiva financeira atende não só, mas atende especificamente aos acionistas. Então, interessa aos acionistas essa perspectiva financeira. Estratégia de crescimento, rentabilidade, risco da perspectiva do acionista. Já na perspectiva do cliente, como que eles nos veem? Qual a estratégia de criação de valor e diferenciação sobre a perspectiva do cliente? O que a empresa faz para poder atingir o que o nosso cliente deseja do nosso produto? Processo de negócio interno. No que devemos nos superar? Prioridade estratégica de vários processos de negócio, criando satisfação para clientes acionistas. Então, nós devemos ter, para atingir o nosso lucro, em decorrência da venda dos produtos, nós precisamos melhorar o nosso processo interno, de produção interna. E para que nós possamos melhorar nosso processo de produção interna, nós temos que ter treinamento, aprendizado e crescimento. Tá? Então, vamos voltar para aquela tela anterior. Então, aqui ficaria mais fácil agora a gente enxergarmos. Para que a empresa possa ter o lucro, ela depende de ter processo interno na qual ela produza produtos de qualidades, tá? Esse produto de qualidade que vão conseguir alcançar a clientela, sempre com produtos atualizados, produtos com novas tecnologias. Se eu tenho um processo interno de produção, que eu consigo novos produtos, novas tecnologias, para que eu possa ter isso aqui, por exemplo, novos equipamentos que tenham maior rapidez no processo de produção, uma melhor otimização dos recursos produtivos. Então, para ter um processo de produção mais rápido, uma mecanização, por exemplo, tá? Eu preciso ter treinamento e capacitação dos nossos funcionários. Então, se a empresa capacita seus funcionários, ela consegue atingir seus produtos com mais tecnologia, melhor produtividade, menor tempo possível de produção. E se eu consigo produzir melhor o meu produto, eu terei menos reclamações de defeitos, de custo, de preço, por exemplo. Tá? E se eu olhar pela perspectiva do cliente, se o cliente, eu me preocupar não só em vender, se me preocupar com o pós-venda, por exemplo, não temos dúvida que esse cliente, ele volta. Tá? Então, se a empresa pensar somente em vender e esquecer do cliente após fechar a venda, esse cliente não volta mais. Tá? Então, a preocupação dele é em ter um produto que atenda à satisfação, que ele consegue traduzir a satisfação no valor que ele vai pagar pelo produto. Tá? Então, para ele, não importa o lucro da empresa, importa a satisfação que ele vai ter em utilizar aquele produto. Então, se a nossa empresa ela tem a preocupação com o cliente, ele vai comprar mais da nossa empresa. Mas para que ele possa comprar mais do nosso produto, sem ter essa preocupação com o pós-venda, o atendimento, manutenção, revisão de produtos, e tudo nesse sentido, certamente essas 4 perspectivas estarão atendidas. Por que razão? Eu vou produzir melhor, porque meus funcionários estão melhor capacitados. Em decorrência disso, vamos ter produtos melhores que vão atender a nossa clientela, o desejo da nossa clientela, e, consequentemente, isso vai se repercutir na lucratividade da empresa. Agora, e se eu não tiver, se eu tiver um processo interno melhorado, mas não tiver essa perspectiva observada, atendida? Será que eu consigo, né, ter uma tecnologia de última geração? A gente vai ter produtos que satisfaçam o nosso cliente? Certamente que não. Se uma dessas perspectivas deixar de ser atendida, essa aqui, que até então é a nossa
primeira que nós pensaríamos, ela também não é alcançada. Tá? Então, por essa razão, no BSC, essas 4 perspectivas são de extrema relevância para a empresa, que ela seja observada para que possa ter a visão e estratégia e missão da empresa atingidas. Gente, como é que estamos até aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Eu vi que parece bastante com o processo de planejamento, né, de empresa e tudo mais. Tem a ver com planejamento. Então, quando a gente fala em gerencial, na verdade, a gente vai gerenciar alguma coisa. Então, sempre vai ficar focado no futuro, evidentemente, e sempre necessitando de planejamento, de organizar o que vai ser feito, como vai ser feito, mas pensando agora nessas 4 dimensões. Então, essas 4 perspectivas são as 4 dimensões que até então a gente poderia não pensar anteriormente. Eu vou pensar somente em ter mais vendas. Mas para que eu possa ter mais vendas, eu tenho que ter um processo interno otimizado, melhor. Para que isso aconteça, eu tenho que ter nosso funcionário melhor capacitado, para que possamos produzir melhor, que atenda melhor o nosso cliente e, consequentemente, vai se refletir no resultado que a empresa terá ao final de um exercício financeiro. Tá? Então, essas 4 perspectivas, essas 4 dimensões são extremamente importantes, a gente vai verificar como fazer para atingir cada uma delas. Tá? Então, vimos essa aqui agora há pouco, essa tela anteriormente. Quando nós falamos, pensar na perspectiva do cliente, quem são nossos clientes? Então, se nós começarmos a fazer essa pergunta, talvez consigamos nos colocar a questão da empatia. Quem são nossos clientes? O que importa para o nosso cliente realmente? Então, o que nossos clientes valorizam? Se nós começarmos a pensar dessa forma, nos colocar no lugar do cliente, talvez a situação melhore. Qual a imagem que os clientes realizam da empresa? Então, o que vocês veriam como importante na condição, na qualidade de cliente, se colocando no lugar do cliente, o que seria importante para a empresa fazer para que pudéssemos ter um resultado diferente? Vocês são gestores dessa empresa, como que vocês, o que vocês pensariam para atender essa dimensão? Como que vocês se posicionariam? O que seria importante para o nosso cliente? Depende do perfil de venda da empresa, né, professor? Como assim? Vamos lá. Como assim? Isso, um exemplo. Tá. Por exemplo, uma coisa que está pegando muito bem são as empresas verdes, né? Empresas sustentáveis. Aí depende da imagem que os clientes vão ter da empresa também, entendeu? Será que uma empresa que trabalha com produto altamente poluente, tóxico, poluindo rios, será que essas empresas, hoje, a clientela que tem essa preocupação, veria com bons olhos? Então, talvez essa questão da sustentabilidade seja interessante realmente para nossos clientes. Então, se essa empresa tiver um perfil que tenha responsabilidade com o meio ambiente, Social, né? isso é importante. Tanto é que as empresas hoje trabalham com produtos reciclados, trabalham com alguns fatores e fazem questão de evidenciar essa atitude de forma que a clientela possa entender, e ainda que seja um produto mais caro, quando a gente vê um produto sem agrotóxico, a gente vê esses produtos sem agrotóxico tal, são mais caros, né? São produtos mais caros, mas será que eu prefiro pagar mais caro sabendo que a empresa não usa agrotóxico ou para mim isso é relevante? Eu acho que é importante, né? Então, realmente, isso eu concordo contigo que se a empresa pensar dessa forma, ela está pensando no cliente. Mas o que mais a gente poderia pensar que o cliente valorizaria? Em atitude da empresa. Vamos lá, Daniel. Fale mais aí, Daniel. Vamos lá, pessoal. O que para o cliente ele é importante? Oi,
Professor, as datas comemorativas, Pode ser entendeu? importante. São pequenos detalhes assim que fidelizam o cliente, né? Um feedback é isso aí. uma pesquisa de satisfação que a própria empresa encaminha para o cliente, é um sinal que a empresa tem um perfil que ela tenta se adaptar, sempre melhorar, né? Quando eu recebo uma pesquisa de satisfação, eu entendo que aquela empresa está sempre buscando melhorar, entendeu? Já olho com outros olhos, acho interessante também. Será que se a empresa, isso é importante também, será que se a empresa, nós vimos que ela tem um processo interno, processo de produção, no qual podem surgir produtos com defeitos. Se esse produto com defeito ele for verificado, se ele for vendido e entregue ao cliente, será que se o cliente reclamar e ela atender rápido ou demorar para responder, será que isso aí interfere no resultado da empresa? Lógico. De que maneira? Ué, eu como cliente eu fico insatisfeito, totalmente insatisfeito se eu não recebo o retorno do e-mail que eu encaminhei, insatisfação do cliente. Aí ele vai parar de consumir. Então, consumo Pode parar de consumir ou, pior, até devolver aquele produto que você comprou. Não é isso? Então, o tempo de resposta ao cliente é uma coisa importante. Você mencionou agora há pouco a questão da pesquisa de satisfação. É muito importante. Porque se você, através da pesquisa de satisfação, você sinalizar alguma coisa que não está te agradando na visão de um cliente, se a empresa julgar aquilo importante, ela vai procurar melhorar o processo interno dela para que aquele problema não mais seja observado por outros clientes, né? Então, essa pesquisa de satisfação, na pesquisa de satisfação, você vai indicar alguma coisa que não te satisfaz, não é isso? Então, eu não estou satisfeito com a empresa. Por que motivo? Por tais motivos. Se começarem a perceber um grande número de clientes com a mesma percepção, se a empresa nada fizer, ela perde aquela clientela toda. Então, o fato de perceber o que o cliente quer, gostaria, se ele der uma resposta mais rápida às reclamações, hoje tem o recall, a empresa vende um produto. Se depois que entregar o produto, ela perceber que o produto deu defeito, será que é interessante a empresa deixar, não, vamos fazer de conta que não vimos isso aí. Deixa que o cliente fique com prejuízo. O prejuízo não vai ser meu, que seja dele. E se a empresa fizer isso, tiver esse comportamento, e nós comprarmos um produto e perceber que ele deu defeito na nossa mão. E a empresa, não, eu te entreguei, estava perfeito. E a empresa, numa revisão do seu processo de produção, percebeu que o erro era deles. Será que se a empresa fizer um chamamento hoje, a gente vê grandes empresas no mundo inteiro têm esses processos de recall e chamam clientes que compraram o produto há tanto tempo atrás para ir lá substituir aquela pecinha, que essa peça ela pode ser importante, pode salvar vidas, se nós estamos falando de um veículo, por exemplo. Então, será que isso aí faz diferença na vida da empresa? Será que isso interfere no resultado financeiro da empresa? Claro que sim. E se a empresa consegue fazer com que o cliente perceba essas pequenas coisas que podem ser muito importantes para o cliente vai se mostrar satisfeito com a empresa e, consequentemente, ela vai fidelizar e vai voltar. Eu até mencionei há pouco tempo que eu comprei um óculos, dois óculos, na verdade, numa ótica. E aí, evidentemente, eu paguei, na época tinha a questão de como se fosse um seguro e tal, mas, passado algum tempo, um ano, a lente estava arranhada, eu voltei lá, e lá trocaram não só a lente, como a armação, como lá tinha uísque para servir para quem quisesse, bebida, suco, sorvete. Então, hoje, a empresa começa a enxergar o cliente de uma forma diferente. Então, para que ele quer ganhar a satisfação do cliente, que nós estejamos satisfeitos com a empresa. Certamente, nessa ótica, eu retorno, porque eu me senti bem,
sentir que, ainda que eu tenha pago na ocasião lá... Retorno nem indica, né, professor? Exatamente. Então, são alguns fatores que as empresas começam a perceber como importante. Isso vai repercutir aonde? Naquela dimensão financeira. Ele não está olhando no lucro agora. Eles estão olhando para quem? Estão olhando para o cliente. Então, se ele observar a perspectiva, a dimensão financeira, tá? Aliás, se ele estiver olhando a perspectiva do cliente, evidentemente, um bom atendimento, atendimento rápido às reclamações, troca de produtos e tudo mais que for necessário para a satisfação do cliente, isso aqui certamente vai repercutir lá na perspectiva financeira. Tá? Então, ele vai olhar para o cliente, mas ele vai repercutir, vai ter reflexo na lucratividade da empresa. Tá? E professor, me fez lembrar de um assunto que a gente tratou agora há pouco na P1, de uma outra matéria logística, onde a gente viu um filme, o José Daniel e o Hugo também viram esse filme, que retratava uma empresa, né, tipo uma startup, onde a dona daquela empresa ela fazia pedidos dentro da própria empresa para ver como que o produto chegava na casa do cliente. Aí ali ela pôde observar que a embalagem não estava tão legal, não estava do jeito que ela queria. Ela mesma foi lá naquele estoque onde faziam as entregas dos produtos para ensinar como deveria estar devidamente embalado o produto para então chegar de maneira bem vista para os clientes, né? Então é interessante esse contato da empresa com o cliente para saber se está atendendo bem ou não. É a questão da empatia. Para ela, é importante saber que o cliente está sendo bem atendido. Esses dias estava lendo sobre o Jeff Bezos. Eu nem não sabia, não sei muito dele ainda. Então, a fortuna dele é avaliada em não sei quantos bilhões de dólares. Aí comecei a pesquisar. Ele é o dono da Amazon. Então, imagine a Amazon, fez o cara bilionário, literalmente bilionário, uma vez que ele é dono da Amazon. Aí você compra um produto que atende ao mundo inteiro e o produto começa a chegar com um defeito, com péssima qualidade e tal. Isso vai repercutir aonde? Lá na lucratividade, e esse posicionamento que ele tem hoje no mercado vai ser muito pior. Ele vai perder muito cliente. Vai reduzir... Professor, Oi? vou só botar um porém aí nesse teu... O que acontece? Vamos supor, né? Você comprou um computador, né? E aí o computador da Microsoft, ele veio com defeito, o computador. A Amazon, ela hoje em dia ela não é mais só distribuidora, tá? Ela tem centros nos países, em algumas capitais chaves assim, e ela própria faz o reparo do notebook. Ela presta esse serviço, entendeu? Sim. Então no ponto de vista, para eles, a estratégia comercial deles não é simplesmente você ganhar em cima de enviar o item, é você fazer a manutenção dele também, entendeu? Porque você melhora o teu contato com o teu cliente, com dois clientes, né? Com o consumidor final e com o prestador de você intermedia ali, né? Nesse caso. Eles Então, fazem isso, né? Interessante. no meu, falando, você me lembrou, eu comprei 2 computadores Dell há 2 anos atrás. Quando foi no final do ano, um ano e pouco, o computador começou a dar defeito. Eu entrei com a reclamação junto à Dell, tive que comprar uma outra peça que me custou mais R$1.000. Ou seja, hoje eu não indico essa marca, tá? Ela está me atendendo aqui até hoje, já tem 2 anos que estou usando o computador, mas com 1 ano deu defeito e como não consegui em tempo hábil a troca da peça, tive que pagar pelo produto mais R$1.000 que estou pagando até hoje. Essa peça aí, o HD, tive que trocar, perdi tudo, estava no computador, ou seja, não atendeu a minha satisfação, uma coisa que eu acreditava naquela marca, eu troquei, tinha outra marca de minha preferência, HP, troquei para essa e me arrependi. Então, são coisas que eu verifiquei que essa empresa ela não atendeu a minha necessidade e quando fui verificar a satisfação de outros clientes, estavam na mesma situação que eu. Então, se nós olharmos por essa perspectiva do cliente, realmente ela é importante para a empresa
que ela vai repercutir lá na lucratividade. Se nós olharmos somente para o lucro ele não é o mais importante. Essas dimensões são de extrema relevância. Então, estamos vendo aí somente, não falamos da dimensão do cliente, o quanto ela pode impactar lá no resultado da empresa. Tá? Vamos avançar aqui no indicador na perspectiva financeira. Como que eu posso verificar como indicador na perspectiva financeira? Quanto de recurso financeiro precisamos para atender as necessidades dos nossos clientes? Quanto nós rendemos aos acionistas? Quais os investimentos em pessoas e infraestrutura que devemos ter? Então, quando a empresa começar a verificar, ela vai ter alguns indicadores para que possa verificar se essa perspectiva financeira está sendo alcançada. Para o acionista, por exemplo, quanto maior o retorno ele tiver, melhor para ele. Então, a gente vai mensurar, vamos medir essa perspectiva pelo retorno aos acionistas. A gente vai medir essa infraestrutura que a empresa tem que ter no gasto que ela vai, lá no ativo, quanto que ela vai gastar, qual vai ser o esforço que a empresa despenderá para poder atingir esse investimento em infraestrutura. Tá? Quando falamos de perspectiva interna, processo interno, o que ela precisa fazer para que possa atingir a necessidade dos seus clientes? Então, ela vai começar a analisar como que ela deve alterar o seu processo interno de produtividade para que possa atingir o seu cliente. O que é necessário fazer em cada processo interno? Aprendizagem. O que a empresa precisa fazer para que os seus funcionários consigam aprender e melhorar os processos internos? Então, nós já vimos que no processo interno é quando a empresa ela começa a pensar em algum procedimento, a mudança de rotina dentro da empresa, seja de produtividade, seja na parte de gestão. Então, o que ela precisa fazer para poder melhorar o seu resultado junto a seus clientes? Lembrando que se eu consigo pensar, se eu penso dessa maneira, eu consigo certamente ter impacto lá na minha questão financeira. Tá? Então, o que as pessoas precisam aprender para melhorar os processos internos? Se eu tenho um processo interno renovado, o pessoal precisa ser capacitado para tal. Tá? Como incentivar a criatividade e a inovação? Que às vezes a empresa tem até um processo interno, tem novas rotinas atualizadas de produção, entretanto, não tem um pessoal com criatividade, com inovação, que consigam atingir o que é necessário. Às vezes, a parte mecânica, a parte de mecanização, ela pode ser excepcional. Mas o que é importante para a empresa, que às vezes aquele funcionário que está lá na linha de produção, esse indivíduo, ele pode ter alguma ideia de forma que quem está lá na parte de alta direção da empresa não consiga perceber. Então, esse indivíduo que está lá na linha de produção, ele pode ter uma ideia de uma produção melhor, algum aspecto relacionado à produção que possa melhorar o resultado da empresa. Um exemplo que eu sempre utilizo, e eu acho que é verdade, foi de uma empresa produtora de pasta de dente. Dizem, segundo reza a lenda, que a empresa queria aumentar a sua produtividade, sua venda daquele produto em X%. Um indivíduo da linha de produção, o que reza a lenda que ele teria dito? Bom, eu quero aumentar o consumo e a venda dessa pasta de dente em 10%, em 20%, o que eu faço? Eu aumento o buraquinho de onde sai a pasta de dente em 10% ou 20%. Então, porque quando a gente vai colocar pasta de dente na escova, o que a gente faz? A gente pega a pasta de dente e coloca em toda a cerda. Normalmente a gente faz isso aí, não é isso? Em toda a cerda. Se ela for mais fina, mais grossa, a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, com isso, quando ele aumentou o diâmetro da boca do tubo, houve aumento do consumo da pasta de dente. Não gastou mais nada. Ele apenas aumentou o diâmetro, alguém teve a brilhante ideia, evidentemente que para a gente isso é ruim, a gente gasta mais, talvez sem necessidade, né? Mas ele aumentou o diâmetro
do tubo de pasta de dente, e com isso fez com que o consumo aumentasse, e o consumo aumentando, a empresa ganha mais, né? Então, com isso, houve aumento da produção da empresa com uma simples ideia que esse indivíduo teve e fez com que a empresa aumentasse sua produção, tá? Então, por isso que o incentivo à criatividade ele é de extrema relevância, porque quem está na linha de produção, ele pode ter uma visão, pode ter uma percepção de que quem está lá à frente da gestão da empresa não consiga perceber, tá? Professor, eu tinha também uma história de uma indústria também de pasta de dente, onde o comitê executivo foi lá, comprou um maquinário novo, e uma das máquinas do setor produtivo pesava as caixinhas de pasta de dente para poder saber se alguma caixa estaria vazia, né? Sem o tubinho de pasta de dente. E depois de alguns meses, o comitê foi lá visitar a fábrica e viu aquela máquina desligada. O pessoal da produção não estava usando a máquina que pesava as caixinhas. E no lugar dela, tinha um ventilador. O pessoal da produção fez o quê? Ligou o ventilador soprava nas caixinhas, a que estava vazia voava para fora. Olha a ideia simples. Então, assim, tivessem consultado o pessoal da produção antes de comprar o maquinário, não teriam investido numa máquina tão cara, que gastava mais luz, teve um custo muito maior e fazia o mesmo que o ventilador fazia. Então, como é importante, às vezes, envolver o pessoal de produção nas decisões da empresa, né? Exatamente. Então, está reforçando, né, essa ideia de que realmente é importante, né? Mas exemplo muito interessante que você deu aí. Bom, aqui nós falamos agora há pouco sobre essa perspectiva, a dimensão financeira. Então, como que nós podemos verificar se a empresa está alcançando essa perspectiva financeira? Bom, ela está gerando valor para os acionistas, ou seja, nós estamos conseguindo pagar dividendos para os acionistas e nós vamos pagar dividendos, maiores dividendos ainda assim, quanto maior for o lucro da empresa. Se a empresa consegue, após o seu resultado, pagar bons valores de dividendos aos seus acionistas, isso é um bom termômetro de que ela está tendo um bom resultado financeiro. Qual o retorno sobre o investimento? Nós acabamos de ver o ROI agora há pouco. Será que esse índice ele continua naquele mesmo percentual que a empresa julga como adequado para aquela gestão? A margem de ganho, de lucratividade da empresa, ela está sendo alcançada? Qual o nível de investimento? Eu preciso ter mais investimento? Ou seja, ou com o valor hora investido, eu consigo melhorar o meu processo de produção. Eu consigo gerar caixa para a empresa? Então, se ela consegue verificar que, na atual estrutura de investimento que a empresa tem, ela consegue gerar caixas suficientes para honrar com seus pagamentos de custeios, né? Suficiente, sem que recorra a financiamento de terceiros, há um crescimento da receita, as vendas estão aumentando, estão sendo mais eficazes.